resistência. Pela fome, o alerta foi lançado pela ONU. A paz do Senhor para todos, amém? As pessoas que estão em casa também, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos começando hoje uma caminhada de fé, falando sobre o arrebatamento da igreja. A igreja está esperando Jesus, amém? Ela não está esperando o anticristo e muito menos a grande tribulação. Nós esperamos o nosso Salvador. A Bíblia diz que nós devemos aguardar dos céus o nosso Senhor, que Ele vai vir buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E nessas palestras que nós vamos estar aqui, estamos iniciando hoje, nós vamos estar falando justamente isso, tendo algumas dúvidas, né? As pessoas misturam muito sobre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor. São duas coisas distintas, amém? Os judeus, eles confundiram, porque as palavras proféticas, amém? Como essa que nós vamos falar hoje, são palavras proféticas. Então, depende às vezes da interpretação. As pessoas interpretam mal e termina perdendo a bênção, amém? Israel esperou, sempre clamou pelo Messias. E quando o Messias veio, nasceu, eles não reconheceram. Amém? Porque eles criaram uma imagem que ele já vinha para reinar, para dominar o mundo, etc. Mas ele veio primeiro como cordeiro. Amém, gente? Agora ele vai vir como leão. Glória a Deus. Para reinar, para julgar. E como ele veio de uma maneira tão simples, terminou eles perdendo a bênção, rejeitando o Senhor Jesus. E eles continuam pedindo ainda o Messias, que o Messias venha nascer. É por isso que Jesus pregou o Sermão do Monte, falando mais para Israel, não para a igreja, amém? Porque Israel estava rejeitando a salvação. E hoje a igreja também está sem entender o Sermão do Monte que Jesus pregou, e está pensando que vai passar pela grande tribulação. E Jesus falou que Israel sim vai passar pela grande tribulação, mas a igreja não. A igreja vai estar com Cristo. Ele não quer ficar longe da igreja nem um minuto. Ele expressou esse desejo, orou ao Pai, pediu isso ao Pai, prometeu que ia, amém? Mas vinha buscar a sua igreja, amém? Agora Israel, ele vai se converter exatamente na grande tribulação. Ele tem uma missão. Israel foi escolhido por Deus para ser a primícia da terra como nação. Amém? Para que através dele, Israel, Deus abençoasse todos os povos da terra. Mas infelizmente eles falharam. E Deus disse que por causa disso, eles iam sofrer, ia servir de chacota. Foi o que aconteceu, né? Quantos anos Israel riscado do mapa, não tinha direito nem à terra dele, nem à nação, espalhado no mundo todo, amém? Mas Jesus profetizou que quando Israel começasse a brotar como uma figueira, então estava perto também do seu arrebatamento, de Deus restaurar Israel, voltar-se outra vez para Israel e dar para eles a missão final de pregar lá no final dos tempos, no arrebatamento, melhor, na grande tribulação, eles voltaram a pregar para o mundo o evangelho do reino, enfrentando o anticristo. E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando esses dias aqui. Talvez para você não está claro, você está tendo dificuldade de entender, mas eu creio que até o final você vai entender com muita clareza. Amém? E uma outra coisa que as pessoas têm é medo do arrebatamento, e muitas pessoas estão perdendo a esperança. E Paulo disse, eu não quero que vocês percam a esperança. Glória a Deus. A alegria de aguardar, de esperar dos céus o nosso Senhor Jesus, que vai vir buscar o seu povo. Amém, gente? Amém? E as pessoas, às vezes, as pregações, a gente viu muitas pregações muito duras para provocar medo nas pessoas, até pavor nas pessoas, para que ela, através do medo, sirva ao Senhor. Fique com medo de ir para o inferno e sirva a Jesus. Amor baseado em medo não funciona. Amém, gente? Aquelas pessoas que, às vezes, tem uma pessoa e quer oprimi-la,
mantém cárcere privado porque diz que ama, não permite que vá nem no mercado por causa do ciúme. O que acontece? As pessoas perdem. O verdadeiro amor é aquele que confia. E Deus quer que a igreja tenha confiança nele, descanse nele e sirva a ele por amor. Glória a Deus. Bem, hoje é o primeiro dia, geralmente o primeiro dia, até a gente entrosar, a gente vai encaminhando aqui devagar para nós entendermos. Amém? Bem, primeiro nós queremos distinguir o que é a igreja. Jesus vem arrebatar a igreja. Agora nós temos que entender o que é a igreja. Amém? A igreja era um mistério que estava ainda oculto e que foi revelado depois da descida do Espírito Santo. Amém? Jesus falou da igreja, mas ela veio ser revelada depois do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, que foi a primeira grande colheita do trigo. Amém? Que Jesus era o trigo que morreu, que deu a vida, e já começou a multiplicação logo na primeira pregação de Pedro. 3.000 almas se converteram e ali começou, amém? A igreja do Senhor Jesus, foi inaugurada a igreja do Senhor Jesus. E a igreja, ela é um organismo, ela é um corpo vivo, é o corpo de Cristo. Amém? Então a igreja, ela é formada por judeus, que se converte, gentios. Deus vê esses três povos, né? Judeus, gentios e igreja. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela é ligada ao corpo de Cristo e passa a ser membro desta igreja. Tem muito símbolo que fala sobre a igreja, fala sobre a construção. Nós somos pedras vivas, construindo um templo para Deus, somos morada de Deus, mas tudo se refere à igreja. Nós somos galhos, amém? Da verdadeira oliveira que é Cristo, amém? E quando nós recebemos a Cristo, nós somos enxertados na árvore, que é Jesus, passamos a fazer parte da árvore, e por isso que Jesus espera de nós frutos. E isso é uma obra da graça de Deus. Ele nos salva e nos liga à igreja, que é o seu corpo. Nós vamos estar vendo algumas passagens das Escrituras Sagradas, onde vai ficando mais claro sobre isso, sobre a igreja. Por que nós precisamos entender isso? Porque quando você entende, amém? A igreja, o que é a igreja, você vai começar a entender também o que Jesus pregou no Sermão do Monte. Para quem ele estava falando? Se era direto para a igreja ou para os judeus? Para a gente separar no Sermão do Monte aquilo que se refere à igreja e aquilo que é para Israel. Está compreendendo, gente? E quando você consegue enxergar isso, ver esta separação, então você passa a entender melhor a palavra de Deus, o Sermão do Monte, e aquilo que é para você, e aquilo que está reservado para os judeus, porque eles rejeitaram a Cristo. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas eles não reconheceram. Amém, gente? Jesus é o cumprimento da profecia que Deus deu para Daniel. Fez a revelação de 79 semanas, amém? De 70 semanas, que no final das 70 semanas ia vir o Messias, o prometido. Amém? E ele ia governar, dirigir Israel. Essa profecia, 69 semanas já se cumpriu. Semana está sendo semana de anos. Amém? Cada semana de ano representa 7 anos. Amém? Quando Jacó foi pagar a semana para casar com Raquel, ele trabalhou 7 anos para Labão. Amém? Então, 69 semanas já se cumpriu desta profecia. Completou 69 semanas na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como um rei entrou montado no jumentinho. Então ele foi rejeitado. Ele até chorou por causa disso. Às vezes que depois ele olhou para Jerusalém, lá do Monte das Oliveiras, e ele chorou e até lamentou. Ah, se vocês pudessem enxergar e compreender o tempo da vossa visitação, porque Deus está pessoalmente entre vocês. Veio para trazer vida, trazer bênção, ressurreição, cura, mas vocês rejeitaram.
Então Jesus chorou. E depois ele pregou o sermão lá do Monte das Oliveiras mesmo. Ele pregou o sermão do monte dizendo: vocês rejeitaram o Messias, o Salvador, então vocês vão pagar um preço muito alto por essa rejeição. E ele começou a profetizar, amém? Sobre a destruição de Jerusalém, do templo e muitas coisas. E às vezes a igreja confunde, pensando que Jesus está pregando para a igreja, mas ele estava falando direto para Israel. E muitas coisas que ele pregou vai se cumprir na grande tribulação. Amém? Então vamos entender um pouco sobre a igreja. Em Efésios, capítulo 2, verso 15 ao 18, vai dar para os irmãos acompanhar aqui na tela, quem está em casa vai acompanhando também, amém? Efésios, capítulo 2, de 15 a 18, nós vamos ler aqui que diz assim, olha: ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Então Jesus, amém, ele cumpriu a lei, amém, ele terminou a antiga aliança, ele cumpriu a lei, e agora ele estabelece a igreja, e a igreja é formada de gentil e de judeus. Verso 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Então, qual foi a missão de Jesus? Levar o homem caído de volta para Deus. Amém? O homem estava sempre buscando, mas ninguém vai chegar ao Pai se não for por Jesus. Então, ele que fez isso, levando o homem de volta para Deus, porque precisava resolver primeiro o problema do pecado. E ele resolveu esse problema onde? Lá na cruz. Verso 17. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. Então os judeus eram um povo que tinha a palavra de Deus. Deus usou eles, amém? Para escrever a palavra, foram agraciados por Deus com esta missão. Deus chamou Moisés, depois chamando os profetas. Então ele se sentia um povo que estava mais perto de Deus, conhecia mais o Deus verdadeiro. As revelações de Deus, mesmo na caminhada do Egito, melhor, do Egito para a terra prometida, Deus foi se revelando, revelou para Abraão. Então era um povo que eles sentiam mais perto de Deus, que era para ele ser a primícia da terra, para através deles o mundo conhecer Deus. Então eles sentiam mais perto. E o gentil é como um povo que estava longe de Deus. Então Jesus fez o quê? Pela morte na cruz, ele pegou tanto os judeus que se convertem, amém? E como os gentios, e forma a igreja, amém? E é o que nós hoje pertencemos. Verso 18, né? E por meio de Cristo, melhor, é por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Porque Deus agora é Pai, é o nosso Pai. Amém? A Bíblia diz que todos quanto recebem Jesus Cristo passam a ser filho de Deus. Então agora eles pertencem à igreja. Amém? Pertencem à igreja. E como eles pertencem à igreja, eles passam a ser guiado, dirigido pelo Espírito que veio guiar a igreja, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que guia a igreja. Amém? Você está ouvindo a minha voz, mas é o Espírito Santo que recebe do próprio Senhor, Jesus, e passa para a igreja. Amém, gente? Há uma confusão entre as pessoas, diz o seguinte, olha, inclusive tem algumas Bíblias que tem a palavra de Jesus está em vermelho. Não, o que Jesus falou está em vermelho. Aí quando chega nas epístolas, não tem palavras em vermelho. A impressão que foi Paulo que falou. Mas foi Jesus. Amém? Só que lá nos evangelhos foi Jesus antes da sua morte, da sua ressurreição, quando estava presencialmente aqui. E depois as cartas de Paulo é o próprio Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, através do Espírito Santo, é ele que continua falando e dirigindo a igreja. Paulo disse, eu passei para vocês o que eu recebi do Senhor. Paulo disse, eu não estou fazendo coisa minha. Então é o próprio Jesus, agora o Jesus ressuscitado, amém? Através do Espírito Santo, que está trazendo a revelação completa da igreja.
Amém? Por isso que os escritos de Paulo não são mais importantes do que o sermão que Jesus pregou, porque é o próprio Jesus que está pregando. Só que agora, através do Espírito, está compreendendo, gente? Do Espírito Santo que ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Romanos também, capítulo 11, verso 17 a 18, nós vamos ler também, para a gente começar a ir clareando, entendendo melhor. Precisamos entender primeiro, antes de entrar no assunto do arrebatamento, o que é a igreja. Amém? Para a gente nos localizarmos, saber aonde nós estamos quando ele está falando conosco. Amém? Romanos 11, 17 a 18, já está ali, né? Quem está em casa, não estou olhando para você, que estou lendo aqui no telão. Glória a Deus. Assim, alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados e um galho da oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava que agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, gente, gentios, vocês têm um privilégio. Vocês eram como aquela uma oliveira brava, amém? Que foram cortados e enxertados pela fé na oliveira verdadeira. Quem é? Jesus. Isso é um milagre de Deus, amém? Agora, nós pertencemos à verdadeira oliveira, que é Jesus, o nosso Senhor. Isso pela fé. Mas também muitos galhos da oliveira verdadeira foram cortados por incredulidade e perderam a bênção. Amém? Então aqui Paulo está falando sobre o privilégio da igreja e dos gentios. Verso 18. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Então, Paulo está orientando para a igreja gentílica, amém? Que tem se convertido, foi enxertado na oliveira verdadeira, que ele não fique orgulhoso, mas ao contrário, ore. Jesus está expressando, Paulo está expressando a tristeza que ele tem de ver os judeus, por incredulidade, perdendo tanta bênção. Amém? Mas ele está feliz também porque os gentios estão sendo abençoados, sendo usados por Deus, cumprindo uma missão gloriosa, porque creram em Jesus. É o milagre da fé. Amém? Se agora vocês não se orgulhem por isso, porque vocês são galhos. Quem sustenta os galhos é a videira, é a oliveira verdadeira, é a raiz. E a raiz é judaica. Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é da tribo de Judá. É ele que sustenta. Então, ora por Israel. É um dever que a igreja tem. Romanos 11, 25 e 26. Já está ali, né? Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pense que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo dos não-judeus venha para Deus. Quer dizer, os gentios. Então Deus tem um propósito com o mundo todo, amém? Que são os gentios, está compreendendo? E vai chegar uma hora que vai completar-se o número dos gentios. E Deus vai fazer o quê? Vai levar a igreja, amém? E vai voltar-se para Israel, que Israel tem uma missão no final dos tempos, principalmente no tempo da grande tribulação. Por isso que na grande tribulação a igreja não vai estar aqui. Amém? A igreja vai estar com o Senhor. É muito claro isso nas Escrituras Sagradas. Nós vamos estar reinando com Ele. Amém? Vamos continuar lendo aqui o verso 26, né? Diz assim: é assim que todo o povo de Israel será salvo. Então Deus tem um propósito com eles. Amém? Como diz as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Então Deus tem um propósito claro com Israel. Amém, gente?
para enxertar eles também na videira e fazer parte da igreja. Deus não vai salvar ninguém fora da igreja. Eles vão ser salvos independente da igreja, vão se tornar igreja, vão crer em Jesus. Primeiro eles vão ser enganados pelo anticristo, vão pensar que o anticristo é o Cristo, amém? Mas depois eles vão descobrir, Daniel já profetizou isso, disse que o homem do pecado ia 3 anos e meio conseguir manter uma farsa, enganando, mas depois essa farsa, essa máscara ia cair e o povo ia descobrir que estava sendo enganado e se voltar para Deus e clamar. Principalmente na segunda parte da grande tribulação, que são as taças da ira do Cordeiro derramados sobre toda a terra. Amém, gente? Por isso que a igreja não vai estar aqui, porque Deus não nos preparou para a ira, mas para a adoção de filhos. Glória a Deus. Está compreendendo aqui? Um problema sobre o arrebatamento é que algumas pessoas dizem o seguinte: na Bíblia, você não vai encontrar a palavra arrebatamento, quer dizer, rapto ou sequestro, alguma coisa assim. Dá o mesmo sentido. Você não vai encontrar isso na Bíblia, a palavra. Mas está bem claro, amém? Que o arrebatamento é uma realidade e vai acontecer. Está compreendendo? É como a palavra trindade. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Amém? Mas a trindade é uma realidade. Está compreendendo? Não está escrito, olha, a Santíssima Trindade. Na Bíblia não existe isso. Mas mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo bem distinto. E ninguém consegue esconder isso, porque está bem claro. Assim também é o assunto do arrebatamento. Está bem claro o arrebatamento. Jesus falou sobre o arrebatamento. Ele falou direta e indiretamente sobre este assunto, para que ficasse bem claro que o arrebatamento é uma realidade e vai acontecer. Amém, gente? E vai acontecer a qualquer momento. Vai acontecer o arrebatamento. Porque tem muitas coisas que Jesus pregou no Sermão do Monte, que está falando da vinda dele, não do arrebatamento. A vinda dele é outra coisa distinta. O arrebatamento vai ser uma coisa invisível, um rapto da igreja. Amém? Por isso que o diabo já está, porque muitas pessoas têm visão, falam de ET, falam de alienígena, tantas coisas, para que quando acontecer o arrebatamento, eles vão dizer que esse de outro planeta, seres de outro planeta, levou o povo, vai trazer de volta alguma coisa assim, e o anticristo vai conseguir dominar as pessoas, enganar com esse sentimento, com esse pensamento. Mas nós sabemos que não é nada disso. É ele, Jesus, que vai vir buscar o seu povo. Amém? Vamos agora para Mateus capítulo 24, do verso 40 ao 41. Mateus 24, de 40 a 41. Eu vou lendo aqui, que é mais rápido. Até eu procurar na Bíblia aqui, melhor a gente aproveitar o recurso, para a gente ler junto também. Esse sermão é o sermão do monte que Jesus pregou. Amém? Ele pregou do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém. Então ele pegou esse sermão, olhando para Jerusalém. E depois ele deu um outro ensinamento no cenáculo. O ensinamento que ele deu no cenáculo foi mais direto para os discípulos, que era já a base da igreja que ia ser revelada. Está compreendendo, gente? Então Jesus falou no sermão para Israel, alguma coisa ele falou para a igreja, mas mais foi para Israel. Vamos entender isso aqui? Mateus 24, de 40 a 41, Jesus diz assim, olha, naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Isso aqui é o que, gente? Arrebatamento. Amém? Será levado. Levado quer dizer tirado. O que é levar? É pegar e tirar, transportar para outro lugar. Amém? Então, Jesus está falando aqui do arrebatamento. Amém? Verso seguinte. Diz assim: 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Levada e deixada, quer dizer o seguinte: aqueles que creu, recebeu Jesus como Salvador, será levada. Aquela que não crer, não aceitou Jesus, então vai ficar. Então, quem for levado está livre da grande tribulação.
Quem ficar, aí vai passar, sim, pelas tribulações que vai vir sobre a terra. Amém? Porque as tribulações é justamente por causa da pessoa rejeitar a verdade, acreditar na mentira. Amém? Tem uma das mentiras é que Jesus não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado. Os sacerdotes pagaram para o soldado espalhar esta mentira, e muitos judeus acreditam até hoje que Jesus não ressuscitou, que os discípulos roubaram o corpo dele. Amém? Agora vamos para Lucas, capítulo 21, de 20 a 24. Glória a Deus. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fique sabendo que logo ela será destruída. Aqui nós misturamos um pouquinho o assunto, porque está aqui eu trouxe depois essa referência, mas vamos comentar isso aqui, depois a gente continua lá. Vamos lá. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Vamos até o verso 24, né? Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Verso 23. Ai das mulheres grávidas, das que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo. Verso 24. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiro para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo deles fazerem isso. Amém? Bem, nós estamos falando sobre o arrebatamento. Só que no Sermão do Monte, quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, essa passagem aqui entrou no meio do que nós estávamos falando, mas eu vou explicar já ela para não ficar dúvida. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele pregou para responder perguntas dos discípulos. Porque eles estavam lá perto do templo e os discípulos começaram a admirar a construção do templo. Muito lindo, muito ouro, uma coisa bela, maravilhosa. Aí Jesus falou: vocês estão vendo tudo isso aqui? Não vai ficar nenhuma pedra em cima da outra que não seja derrubada. E ele falou também do fim do mundo e do arrebatamento. Então os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles fizeram 3 perguntas ligadas uma na outra. Então Jesus, no Sermão do Monte, começou a responder essas perguntas. Só que como ele respondeu no mesmo sermão, então as pessoas misturam o assunto. Está compreendendo, gente? Por exemplo, esta passagem aqui, uma outra coisa, é que os evangelistas que escreveram o que Jesus fez sobre a vida de Jesus, teve uns que colocou mais detalhes, outros menos detalhes. Outros, amém? Falou um pouco mais, outro, o que um falou, o outro falou, completou. Por isso tem 4 evangelistas, cada um focando, tendo uma visão do ministério de Jesus. Amém, gente? Havia o que Mateus não deixou bem claro, Lucas esclarece melhor. Está entendendo? Agora aqui Jesus está falando, respondendo que pergunta? A pergunta que eles fizeram: quando vai acontecer a destruição do templo de Jerusalém? Amém, gente? Isso aqui não é para o arrebatamento nem no fim do mundo, isso já aconteceu. 70 anos depois que Jesus morreu, Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Amém, gente? E ali foi destruído. Jesus falou: quando você vê a cidade cercada, vocês fujam, porque no arrebatamento não dá para fugir para lugar nenhum. Amém? Na vinda de Jesus, tem onde fugir. Fugir para os montes, para a Judéia, fugir para onde? É o mundo todo. Está compreendendo? Aqui é uma coisa local, é Jerusalém cercada. Está compreendendo? No sábado, olha para não acontecer no sábado, que no sábado está todo mundo dentro de casa. Então ia ser uma chacina, porque eles não trabalham no sábado, está todo mundo dentro de casa. As grávidas que amamentam, é difícil ela fugir levando a criança, ou deixar a criança para trás.
Então, tudo é complicado. Mas isso é coisas que Jesus estava falando que ia acontecer, e aconteceu. Já aconteceu isso. Está compreendendo, gente? Foi a destruição do templo. Jesus está respondendo à pergunta, quando essas coisas irão acontecer, a destruição do templo. E aconteceu. Amém? Inclusive, o general Tito deu ordem para os soldados dele não destruir o templo, porque era muito lindo, muito bonito. Mas a ordem foi desobedecida. Quando eles colocaram fogo na cidade, o ouro começou a derreter. Muito ouro que tinha. E começou a entrar entre as pedras. E os soldados, na loucura para pegar o ouro, desmancharam, tiraram todas as pedras. Não ficou nenhuma pedra em cima da outra. Sobrou só uma parte da muralha que está lá, que o pessoal vai fazer lá oração no Muro das Lamentações. Mas o templo foi destruído conforme Jesus falou. Amém? O filho do rei disse que não era para derrubar, mas o filho de Deus disse que ia derrubar, que não ia ficar nenhuma pedra em cima da outra, cumpriu sua palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Então, já aconteceu. Está compreendendo? E Jesus falou que isso iria acontecer porque eles estavam rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o verdadeiro Messias que estava entre eles e estava sendo rejeitado. Amém, gente? Agora, continuando sobre o arrebatamento da igreja, o que é que Jesus falou mais sobre o arrebatamento da igreja? Mateus 24, 37 a 38, já lemos, né? Ainda não? Vamos ler agora, então. Mateus 24, 37 a 38. Hoje nós estamos mais fazendo uma introdução. Na próxima terça-feira vamos entrar mais mesmo no assunto que nós queremos. Diz assim: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pode continuar. Pois antes do dilúvio o povo comiam e bebiam, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca ou na barca. Pois antes do dilúvio o povo comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou na barca. Já 37, 38, né? Glória a Deus. Então Jesus falou que na vinda, ele está falando ainda do arrebatamento, seria como nos dias de Noé. Como é o dia de Noé? O povo estava desligado de tudo, comiam, bebiam, faziam festa, e de repente aconteceu o dilúvio. Então o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. As pessoas vão estar tudo bem, fazendo um monte de plano, e de repente acontece o arrebatamento. Jesus também, ele falou, agora em particular, agora não mais no Sermão do Monte, agora ele está no cenáculo, e ele começa a falar com os discípulos. São João 14, 3. O que Jesus falou indiretamente sobre o arrebatamento. Evangelho de São João 14, 3. Diz assim: depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Essas palavras que Jesus falou no cenáculo. Ele pregou o Sermão do Monte, depois ele desce, atravessa ali o Cedron, e no cenáculo, Jesus agora fala direto para eles. Diz: olha, eu vou preparar lugar e eu volto para levar vocês, porque eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam. Amém? Jesus vai estar na grande tribulação? Não, não é na grande tribulação. Jesus vai estar onde? Na glória. Onde é que a igreja vai estar? Com ele. Amém? A Bíblia fala de 2 momentos: da vinda de Jesus para os seus santos, que é o arrebatamento, e da vinda de Jesus com os seus santos, para implantar o reino, derrotar o anticristo e reinar. É 2 coisas distintas. Amém? Para e com. Ele vem primeiro para a igreja. Para a igreja, ele vai vir até as nuvens. É a igreja que vai subir e encontrar ele. Amém, gente? É o que ele está prometendo. Eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam. Então não tem sentido Jesus está na glória e a noiva dele sendo pisada pelo anticristo, humilhada, sendo enganada, sendo que a noiva de Cristo está pregando justamente isso. Amém? Que o anticristo vai vir e Jesus não vai deixar a igreja dele ser pisada pelo anticristo. É igual você ter uma noiva
Amém? E tem um cara que é bandido, e o bandido vai chegar para dominar tudo, e você pode tirar a sua noiva, você vai deixar o bandido pisar na sua noiva primeiro, quando a sua noiva estiver bem surrada, está quase morrendo, aí você vem, tira ela, arrebatar ela. Não tem sentido, gente. Está compreendendo? Senão o arrebatamento não tinha sentido nenhum. Para que o arrebatamento? O arrebatamento é justamente para tirar o povo dele, livrar o povo dele disso. Quando Jesus falou do dia de Noé, por quê? Porque no dia de Noé, antes da destruição chegar, Deus preparou um lugar seguro para Noé. Amém, gente? Tem dois tipos no Velho Testamento que fala da igreja e fala dos judeus. Noé e Enoque. Amém? Enoque foi bisavô de Noé. Enoque já pregava para Noé, ensinar para Noé que Deus estava triste com o que estava acontecendo na humanidade e iria colocar um basta nisso. Então Noé já tinha amém? Uma noção, porque Enoque pregou. A Bíblia diz lá em Judas que Enoque pregou. Amém, gente? Inclusive Enoque pregou, não só pregou, mas Enoque profetizou. Enoque teve a visão de Jesus voltando com os seus santos. Amém? Você lê lá em Judas que diz, eu vejo milhares de santos, o Senhor voltando com milhares de santos. Quer dizer, o Senhor voltando com a igreja já. Enoque já teve essa revelação. E Enoque morreu, gente? Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Amém? Ele andou com Deus e Deus tomou ele para si. Está compreendendo? Noé não foi arrebatado. Mas Noé passou pelo dilúvio. Mas no dilúvio, Noé estava seguro, estava guardado. Amém, gente? Então, Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada. Amém? Antes da grande tribulação. E Noé representa os judeus, que vão passar pela grande tribulação, mas vão ter uma proteção especial de Deus. Amém, gente? Eles vão ser selados, depois nós vamos ver no próximo estudo, amém? Que Deus vai levantar pregadores lá em Israel. A Bíblia fala de 144 mil que vão pregar o evangelho do reino. Nós estamos hoje pregando o evangelho da graça. Amém? João Batista pregou o evangelho do reino. Jesus também pregou o evangelho do reino. Esse reino está entre vós. Depois da cruz, aí entrou o evangelho da graça que se estendeu para todos. Amém? Por que do reino? Porque o rei já estava ali. Amém? Eles rejeitaram. Eles rejeitaram o rei. Porque de uma maneira simples. Como eles rejeitaram, foram cortados da verdadeira oliveira. Amém? E nós, pela fé, fomos enxertados. Então, nós hoje participamos da bênção, que era para eles, nós estamos desfrutando hoje. Mas devemos ser humildes, não nos orgulhar por isso, porque Deus tem um propósito com eles, devemos orar por eles. Isso não quer dizer que muitos deles não sejam salvos, eles estão sendo salvos, que tem igreja messiânica, tem muitos rabinos se convertendo. Aqui no Brasil tem rabino que se converteu e está indo para Israel pregar o evangelho para os patrícios dele. Tem a igreja lá, tem a igreja brasileira que todo ano vão lá levar a oferta que está sendo pregada, estão sendo salvos. Amém, gente? O mesmo vai acontecer na grande tribulação. Muitos gentios vão ser salvos. Amém? Vão ter muitas pregação que vai estar gravada. Hoje, esse sistema de armazenar mensagem, isso depois do arrebatamento da igreja, isso vai virar relíquia, que aqueles que já tinham mais ou menos uma noção vão querer ouvir. Então, eles vão passar por luta, vai ser sofrimento, perseguição, mas a igreja de Cristo que está servindo o Senhor hoje, está aguardando o arrebatamento, ela vai estar com Ele. Amém? O que é que Jesus disse aqui? Eu vou e volto e levo vocês. Ele não falou que ia voltar para ficar. Aqui ele está dizendo que ele volta só para buscar. Só para levar. Isso é o quê? Arrebatamento. Está claro ou não está, gente? Glória a Deus. Vamos ao próximo versículo. São João, capítulo 17, verso 24. São João 17, 24. Jesus faz um pedido ao Pai na oração. Você acredita que Deus responde à oração de Jesus? Amém? E qual foi o pedido de Jesus nesta oração, quando ele estava terminando o seu ministério aqui para voltar para casa? Foi essa oração que ele fez. Pai, quero que onde eu estiver, aquele que me deste estejam comigo,
a fim de ver a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amastes antes da criação do mundo. Esse é o pedido de Jesus. Ele não quer separar da noiva. Seria uma coisa até absurda. Você está andando com ele aqui, sentindo a presença dele, servindo a ele, e de repente, amém? Ele começa a derramar a ira dele, que é o tempo da ira do cordeiro, quando começar a abrir os selos, a ira, as taças da ira vai ser derramada. Alguns falam, pastor, mas a igreja passou por tribulações. Nas tribulações que a igreja passa, é a perseguição do diabo contra a igreja. Mas essas tribulações, a igreja, amém, é poderosa, que Jesus falou, eu dou poder para vocês pisar sobre serpente e escorpião e toda a força do diabo. Mas a grande tribulação é diferente. Amém? São taças que vão ser derramadas sobre a terra. É a ira do cordeiro. Amém? Então, o pedido de Jesus foi esse: Pai, eu quero que aonde eu estiver, aqueles que tu me deste estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. Jesus foi glorificado. Ele subiu, sentou ao lado direito do Pai, ele foi glorificado. Amém, gente? E como ele foi glorificado, ele mandou o Espírito Santo. E ele quer revelar a sua glória para todos aqueles que aceitarem como Salvador. Você vai ver a glória do noivo e vamos participar da festa com ele. Amém? Então, Jesus fez esta oração porque ele não quer ficar separado da igreja. Por isso que o arrebatamento, o verdadeiro sentido do arrebatamento é justamente esse. O Senhor nos tirar, como ele tirou Noé e colocou na arca, amém? E como também tirou Ló, antes de derramar o castigo sobre Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló. E os anjos até chamaram a atenção de Ló. Ló estava muito devagar. Aí ele mostrou uma cidade. Aí o anjo disse, olha Ló, anda depressa, vai depressa, porque eu estou parado, sem poder fazer nada, porque eu não posso derramar juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra enquanto você não estiver em segurança. Amém, gente? Deus não castiga o justo com o ímpio. Há uma grande diferença do que serve e do que não serve a Deus. Amém? Vamos agora. Lucas 21, não é isso? 34 a 36. Glória a Deus. E Jesus terminou dizendo, fique alerta. Não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficar tão ocupados que aquele dia pegue você de surpresa. Como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos, no mundo inteiro. Portanto, fique vigiando e ore sempre, a fim de poder escapar de tudo que vai acontecer e poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Então, Jesus está dizendo o quê? Vocês não vão ser pegos de surpresa, vocês sabem, eu estou pregando para vocês, então ore para vocês escapar disso, vocês não vão passar por isso, vocês vão estar fora, vão estar seguros, amém, gente? Vocês precisam apenas permanecer comigo, me servindo, amém? Porque vocês vão ser levados, vão ser arrebatados, e todos que estou falando, que ele estava pregando sobre a tormenta, tudo que ia acontecer, vocês podem ficar livres de tudo isso, porque vocês não vão ser pegos de surpresa, porque vocês estão sendo avisado, alertado por isso. Amém? Ficar livre de tudo isso. Glória a Deus. Agora, como é que está meu tempo aí, que eu estou meio... Tem tempo ainda, né? Glória a Deus. O Senhor Jesus, quando ele estava ensinando para os discípulos, ele disse o seguinte, olha, eu tenho umas coisas para falar para vocês, para ensinar. Só que vocês não vão ter condição de entender ainda. Amém? Mas eu vou enviar o Espírito Santo e quando o Espírito Santo vier, ele vai trazer de mim aquilo que eu quero ensinar hoje para vocês, eu vou ensinar, mas agora através do Espírito Santo. Está compreendendo, gente? Aí entra o ministério de Paulo. Vamos ver então aqui, São João capítulo 15, verso 26.
Vê o que Jesus diz. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. Então, ele está aqui ensinando, mostrando para os discípulos que coisas que ele quer ensinar para eles agora, eles não estavam ainda preparados para receber, porque eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, o novo nascimento, o batismo no Espírito Santo. Amém, gente? Só depois que Jesus ressuscitou, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Então houve um novo nascimento, nasceram do Espírito. E depois, em Pentecoste, eles receberam o revestimento de poder. A partir daí, aí eles estavam preparados para receber as revelações de Deus e também passar essas revelações. Jesus falou, não saiam de Jerusalém, que vocês têm informações a respeito de mim. Mas eu quero que vocês sejam testemunhas, vocês vão provar que eu estou vivo e que vou, através de vocês, continuar fazendo as obras. Amém? São João 16, verso 12 e 13. Ainda sobre o arrebatamento, nós vamos continuar ainda. Diz assim, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, nós estamos vendo aqui, Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo vai dar continuidade a esta obra. Amém? Só que ele vai falar tudo aquilo que eu quero falar com vocês. Ele que vai trazer a mensagem para vocês. Amém, gente? E agora entra em cena quem? O apóstolo Paulo, que se converte. Amém? Ele começa a pregar nas sinagogas dos judeus no sábado, mas cada vez que ele pregava, tinha levante. Aí ele entendeu que o ministério dele era para nós, para os gentios. Ele disse, olha, eu achei por bem pregar primeiro para vocês os judeus, mas como vocês rejeitam, eu estou indo agora para os gentios. Aí ele foi assumir o ministério que Deus tinha para ele, que pregar e trazer revelação para a igreja gentílica, que somos nós, está compreendendo, gente? Então, toda vez que Paulo recebia essas revelações, quando ele passava para a igreja, ele dizia, olha, eu estou passando para vocês o que eu recebi do Senhor. Amém? Então, é o Senhor que está falando, agora é o Senhor ressuscitado. Lá ele pregou o sermão, o Senhor presente no corpo humano aqui. Agora é o Senhor glorificado que está pregando através do Espírito Santo para vocês. Está compreendendo, gente? Por isso que nós precisamos desse entendimento. 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17, nós vamos ler agora. Primeira Tessalonicenses 4, de 14 a 17. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Isso aqui Paulo está ajudando a igreja da Tessalônica, porque ele estava esperando Jesus, só que algumas pessoas morreram, ou morriam, parentes morriam, e eles ficaram naquela preocupação. Puxa vida, fulano morreu, e agora? Eles achavam que eles iam voltar naqueles dias e pegar todo mundo vivo ainda, eles iam subir. E agora eles morreram. E agora o Espírito Santo está trazendo uma clareza para este assunto, para eles não perder a esperança. Você não pode perder a esperança. Amém, gente? O diabo quer roubar a esperança, não deixa. Jesus morreu e ressuscitou. Assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, que vier, quer dizer, ele vai vir, Deus vai levar ele de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Isso aqui é o que, gente? Arrebatamento. Ele vai vir, ir, vai voltar. Amém? E quando ele voltar, ele vai levar quem? Todos que morreram crendo nele, que vai ressuscitar. Amém? De acordo com o ensinamento de quem? Do Senhor. Então é o Senhor que está falando, não é Paulo.
de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor, quem que vai descer? O próprio Senhor. Amém? Ele mesmo, pessoalmente. Amém? O próprio Senhor descerá do céu. E aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é o que, gente? O arrebatamento. Está compreendendo? Continuando. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor, aonde? No ar, nos ares vai ser esse encontro. Não vai ser aqui. A vinda do Senhor, todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Amém? Isso já foi até os profetas, Miqueias, ele teve essa revelação. Ele falou sobre isso. Ele disse: verão aquele a que transpassaram. João também teve essa revelação. Então, ele vem para reinar, destruir o anticristo e reinar. Mas ele vai vir com a igreja. Mas aqui não, aqui é a igreja que vai subir. Ele não vai vir aqui. Ele vai descer até as nuvens. Amém? E o encontro vai ser com o Senhor aonde? No ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Amém? Não vai ser um encontro provisório, vai ser um encontro para sempre. Lembra que ele falou? Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E na tribulação, Jesus vai estar onde? Nos céus, onde que nós vamos estar? Com ele. Amém, gente? Depois ele vai descer, nós vamos ver nos próximos estudos, ele vai descer para derrotar o anticristo e implantar o reino milenar. Amém, gente? Porque a terra, pela criação, pela evolução, não sei quantos milhões, são tudo chute da ciência. Mas, na realidade, o planeta Terra está completando 6.000 anos. Amém? Pelo calendário judaico. Amém? E vai vir o ano do descanso, que para Deus 1.000 anos é como um dia. O milênio vai ser o descanso da terra, aonde Jesus vai reinar e trazer paz, descanso para a terra, para os animais, para tudo. Pois a Bíblia diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E é obviamente o Filho de Deus que vai descer com todos os filhos de Deus para reinar, para governar sobre a terra. Amém? Então, mas aqui não, aqui Jesus vai vir e vai voltar levando o seu povo. Glória a Deus. 1 Coríntios, para estar encerrando, 1 Coríntios 15, de 50 a 54. Glória a Deus. Eu estou saindo do foco aqui, porque vocês vão estar corrigindo aqui. É que estou ficando a cabeça meio pescoço duro aqui, mas vamos lá. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Paulo está falando agora para a igreja de Corinto. Verso 51. Escute bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser o quê? Transformado num instante. Amém? Então isso aqui, gente, são mistérios. Nós terminamos já ou tem mais? Vamos lá então. Eu me perdi aqui. Ah, tá. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal
este corpo que vai morrer, precisa se vestir com o que não pode morrer. Amém? Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, e quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Amém, gente? É a vitória completa sobre a morte. Essas revelações, Jesus queria passar para os discípulos, mas vocês não conseguem entender agora. Mas depois eu passo quando o Espírito Santo vier. E agora o Espírito Santo está passando essas revelações para a igreja. Paulo, gente, eu estou falando para vocês, é um mistério que estava escondido, mas Deus está revelando, agora não é mais mistério, amém? Agora é revelação, e a igreja precisa entender isso, amém? Para que tenha esperança, amém, gente? O que aconteceu conosco quando nós aceitamos a Cristo? Quando nós aceitamos a Jesus, houve uma ressurreição no nosso espírito. Nosso espírito recebeu uma vida nova, nós somos nova criatura. Está entendendo, gente? Mas o corpo continuou o mesmo. Está compreendendo? É o mesmo corpo, que fica velho, tem canseira, tem problema, você precisa se alimentar bem, então você tem problema de doença. O corpo é o mesmo. E ele diz que esse corpo não pode herdar o reino de Deus, esse corpo fraco que nós herdamos depois da queda do Adão, ele veio ser sujeito a muitas coisas, ao desgaste. Mas Paulo disse que este corpo, do jeito que está, não pode herdar o reino de Deus, mas ele vai passar por uma transformação se Jesus vier, você estiver vivo, num piscar de olhos, vai ser uma coisa instantânea, é Deus que vai fazer isso. Amém, gente? Agora, quem morreu no mar, foi cremado, foi sepultado, não importa, vai ressuscitar lá de onde ele estiver, o seu corpo vai ressuscitar. Amém, gente? Por quê? Porque Deus está preservando átomos desses corpos, que é invisível, você não consegue nem ver, mas Deus sabe aonde está essa semente. Amém? Ela vai ressuscitar. Amém? Pega uma semente de feijão e tenta olhar dentro dela, ver se você consegue enxergar alguma coisa. Você vai ver aquela massinha. Mas planta ela. O que vai acontecer? Vai sair uma vida dali. Verde, bonita, que vai dar fruto, vai crescer. E outras árvores. Amém? Porque Deus colocou uma vida ali. E disse, quando a semente morrer, vai nascer. Quando a semente morrer, vai nascer uma vida daquela semente que morreu. Amém? Então nós também vamos ser sepultados, que morrer antes, mas vai ressuscitar. Amém? Num corpo glorioso, num corpo eterno. Então essas revelações é o que Jesus prometeu, que o Espírito Santo ia trazer para a igreja. Porque a própria igreja era um mistério ainda. Está entendendo, gente? Mas depois foi revelada a igreja, ficou bem distinta. Judeus, gentios e igreja, dá para você ver isso. Bem claro. Amém, gente? Está compreendendo? Então Jesus vai vir para quem? Para a igreja. Mas ele tem um propósito com os judeus quando terminar o tempo dos gentios. Amém? Inclusive Israel é um relógio que aponta para os grandes acontecimentos. Amém, gente? No próximo estudo nós vamos ver sobre isso, que quando Israel ressurgiu agora, é a maior pregação de que está para acontecer o arrebatamento da igreja. Aconteceu em 1948. Amém, gente? O acordo, tudo preparado já para o terceiro templo, que vai ser construído em prazo recorde pelo anticristo. Amém? Que vai vir. E tudo isso são profecias que estão se cumprindo. Os judeus estão aguardando, ansiosos, o Messias. Todo o preparativo para a construção do terceiro templo está tudo preparado. Até os utensílios. Amém? Um dos problemas maiores é o local. Porque tem que ser construído lá onde tem aquela cúpula dourada lá em Israel, Monte Moriá, tem que ser ali. Mas ali seria uma coisa quase impossível eles conseguirem chegar ali. Mas agora não está vendo que não é tão impossível assim não. Foi feito um acordo de paz agora esses dias com os aliados árabes, não é? Pela intercessão de um judeu que é casado com a filha do presidente dos Estados Unidos, ele está mediando, já houve um acordo ali pelos aliados árabes. Isso é apenas o começo, então não estamos vendo que não é
impossível. Deus vai trabalhar e vai se cumprir todas as Escrituras. Amém? Bem, para a gente encerrar, vamos para Gênesis, capítulo 19, verso 20 a 22. Glória a Deus. Estamos encerrando já? Já está aqui? Diz assim. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse, está bem, está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Amém? Aqui apenas uma demonstração de que Deus não castiga o justo com o ímpio. Amém, gente? Que Ele sabe separar as coisas. Quando veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, o anjo foi lá e tirou Ló. E o anjo disse, eu não posso, amém? Exercer juízo enquanto você não estiver seguro. Amém, gente? Então a grande tribulação não pode vir sobre a terra, o anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, porque não tem espaço para o Cristo e para o anticristo. Amém, gente? Não tem espaço. Não tem como o anticristo dominar a noiva de Cristo, que é a igreja. Agora Israel, sim, porque ele rejeitou, inclusive é pelo aperto que Israel vai se converter. Ele diz que é o tempo de angústia de Jacó. Está compreendendo, gente? Que eles vão se voltar para Deus, porque eles vão cooperar com o anticristo, vão se aliar, vão fazer negócios, etc. Depois que eles vão descobrir que foram enganados, quanto o anticristo sentar no templo e dizer, eu sou Deus, me adore. Aí eles vão dizer, não, aí não. Eles vão quebrar a aliança e agora o mundo todo vai ficar contra Israel. Aí vai ser o tempo difícil da angústia de Jacó e tem muitas coisas para acontecer que está descrito no Apocalipse. Se você ler, você vai entender. E nós vamos falar, é claro, não dá para falar de tudo que isso é. Esse é um assunto para no mínimo 6 meses na escola, né, de teologia. Mas nós vamos tentar, né, pelo menos em 3 dias, a gente fazer um resumo para você ter uma visão panorâmica, pelo menos. Amém, gente? E quando você for ler a Bíblia, você saber se localizar. Amém? Aonde nós estamos, onde é que Deus está falando com a igreja e onde é que Ele está falando com Israel. Amém? Para que nós possamos viver nesta esperança. E uma outra coisa que o Espírito Santo deixou bem claro aqui, foi na igreja de Tessalônica, existia um medo nas pessoas, e agora a pessoa morreu, o que vai ser? Aí Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse, gente, vocês estão seguros de qualquer maneira, você entregou sua vida para Jesus, se você morrer, você está seguro, se você estiver vivo, também você vai estar seguro, porque você vai ser arrebatado. Depois lá em Corinto, ele falou, vai ser uma transformação, você vai ser transformado num corpo igual de Jesus e subir para encontrar com Ele nos ares. Isso é uma obra do Senhor. Mas eu preciso estar fazendo o quê? Estar vivo para ser transformado. E estar morto para ser ressuscitado. Então, vivo, você vai ser transformado. Se estiver morto, você vai ser ressuscitado. Amém, gente? Está compreendendo? Mas eu preciso... Porque no momento em que está de joelho, não, você precisa estar apenas aliançado com o Senhor. Amém, gente? Que tem passado uma imagem negativa para a igreja, que você tiver uma falhinha, você vai ficar. Amém? E isso é uma mentira do diabo para roubar a esperança. Você é salvo pela fé no sacrifício de Jesus. Quando o ladrão da cruz disse, eu recebo Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrar no meu reino, no teu reino. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Ele creu, quem crê é salvo, quem recebe Jesus tem a salvação. Amém, gente? Agora as obras, os trabalhos que você faz são galardões, é outra coisa. Mas se você crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, entrega a vida para Ele.
Amém, gente? É igual o Espírito Santo, isso não é dado para os fortes. O Espírito Santo veio justamente para ajudar os fracos. Ele ajuda nas nossas fraquezas. O mesmo é o nosso Senhor. Ele veio buscar pecadores, chama eles para o arrependimento, para salvá-lo. Então, durma tranquilo, trabalhe tranquilo, viaje tranquilo, que onde você estiver, você vai subir e encontrar com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, nós vamos parar por aqui hoje. Eu creio que terminou o nosso tempo, né? Pastor Silas? É isso, né? Glória a Deus. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus, para que a tua palavra que foi semeada, ela não fique como semente apenas, mas que ela faça nascer, enraizar e dar muitos frutos, e que esta pessoa receba a esperança, seja renovada na fé, cresça na graça, e que possamos espalhar, meu Pai, esta notícia, meu Pai, em nome de Jesus, e que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor esteja sobre todo o seu povo, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor Silas, Deus abençoe.